Boa tarde, eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, uma instituição que tem como missão ampliar o acesso às novas tecnologias e humanizar a saúde de norte a sul do Brasil, por meio do diálogo, do acolhimento e da promoção do bem-estar físico e emocional. Desde 2014, o Instituto Lado a Lado realiza a campanha Siga Seu Coração, intensificada durante o mês de setembro, que fica, durante muito tempo a gente tem como um mês de conscientização sobre os problemas do coração. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Por isso, é tão importante divulgar informações de qualidade sobre prevenção e tratamento das doenças cardíacas. Até hoje, mais de 238 mil brasileiros morreram por doenças do coração. A maioria das doenças pode ser prevenidas por mudanças de hábito. Hoje é o Dia Nacional do Combate ao Colesterol. O colesterol, apesar de ser essencial para o organismo, é considerado o vilão da cena das temidas doenças cardiovasculares, quando atinge valores altos. Para marcar a data, o Instituto Lado a Lado realiza o webinar Colesterol, Obesidade versus Doenças Cardiovasculares, uma bomba relógio. Esse programa, ele tem o apoio da Sanofi e hoje nós temos aqui o prazer de ter o doutor Marcelo Sampaio, que vai nos orientar e tirar algumas dúvidas sobre o nosso tema de hoje, que é o colesterol. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, Marlene, é um prazer estar aqui. Agradecemos a sua presença aqui hoje e sua colaboração com as pautas do Instituto Lado a Lado. O doutor Marcelo, ele é médico cardiologista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida. Para começar, doutor Marcelo, você poderia explicar o que é o colesterol e qual a função dele no corpo humano? Perfeito, Marlene. Eu acho que a gente começa muito bem quando a gente vai explicar, porque o colesterol hoje ele é um motivo de mal entendimento. E quando as pessoas não entendem o que se trata, elas acabam não se cuidando ou não se dando valor para ele. Então vamos entender o que seria o colesterol. Vamos imaginar que existe uma substância que reúne todas as gorduras do corpo, tá? Não só as gorduras que você come, mas as gorduras que são produzidas nele. Essa substância, o colesterol, ele atua na formação de uma série de reações que são reações chamadas fisiológicas dentro do corpo. Ou seja, o colesterol tem uma ação benéfica, o colesterol tem uma ação necessária, ele é uma substância importante, ele faz parte de todas as membranas do corpo. Então ele está na síntese dessas membranas. Além do mais, ele participa da formação dos ácidos biliares, que são importantíssimos no processo digestório. Então, ter colesterol é fundamental, a pessoa não pode viver sem ele. O fato é que esse colesterol, ele é transportado, para ele poder participar de todas essas reações, ele é transportado para vários locais do corpo, através de carregadores, que eu chamaria os chamados caminhões, que vão armazenar esse colesterol, cujo interior da carga é a gordura. Esses caminhões são chamadas lipoproteínas. E por isso que essas lipoproteínas, elas carregam o colesterol para determinadas áreas onde eles são importantes e elas cuidam desse metabolismo, eles participam dessa formação e dessa eliminação do colesterol. As lipoproteínas levam alguns nomes que são os nomes famosos, como HDL, LDL e VLDL. Então, quando você faz um exame de colesterol, está lá escrito LDL de tanto, HDL de tanto, na realidade, ele está dosando a proteína carregadora que dentro dela tem o colesterol. Então, por isso que há essa confusão entre a substância em si, que é a gordura, que é o colesterol, e a
proteína que é o carregador que leva para ele, que leva o colesterol. Na realidade, nós temos nesse jogo interessante de formação e eliminação, nós temos proteínas que favorecem o depósito desse colesterol, isso chamado, então, a lipoproteína ruim ou colesterol ruim, chamado LDL, e nós temos proteínas, lipoproteínas, que fazem o transporte reverso, ou seja, favorecem a eliminação desse colesterol, que é o chamado HDL, por isso que é chamado colesterol bom. Então, em suma, colesterol, importante substância no nosso organismo, importante na síntese de vários processos que a gente tem de reações cada minuto. Proteínas, lipoproteínas, HDL, colesterol bom. LDL, colesterol ruim, é o colesterol que deposita e forma as placas de gordura, essas placas que obstruem, essas placas que vão realmente gerar a condição do infarto. E quando você dosa, você está dosando as lipoproteínas, o HDL, o LDL, o VLDL, mas que acabou por uma consequência e talvez até por um consagrado uso, você relaciona hoje como colesterol. Então, acaba, para vocês entenderem, ao longo do programa a gente vai falar de colesterol ruim, o LDL, colesterol bom, HDL, mas isso são as proteínas carregadoras que dentro deles aí sim tem a gordura. Doutor Marcelo, o que é uma doença crônica? E o colesterol, ele pode ser considerado uma doença crônica? O que é uma doença crônica? Doença crônica é aquela que, em linhas gerais, ela não tem uma cura. Você não vai se livrar totalmente dela, seja com uma cirurgia, seja com remédio, ou seja com um determinado tipo de procedimento. Isso não significa que você vai morrer por ela. Tá? A doença crônica, ela é absolutamente controlada com algumas medidas que ao longo desse programa nós vamos conversar e vamos debater. Mas ela significa que você vai estar constantemente ter que ter uma preocupação específica por ela. Porque ela vai estar presente. Se você não fizer nada, se você não tomar nenhuma atitude, esta doença vai progredir, essa doença pode complicar. O colesterol não chega a ser uma doença, porque quando a gente fala uma doença, nós estamos falando de algo bem específico, bem marcado, com início, com a caracterização, com evolução, com sinais, com sintomas. Tanto é verdade que a maior parte das pessoas cujo exame aponta que tem colesterol alto não apresentam absolutamente nada, não tem um sintoma e às vezes é uma surpresa. Nossa, meu colesterol está alto, eu não sinto nada, eu sou super bom. Super bem, estou em uma ótima fase. O colesterol eu considero como um estado, como uma situação, como um cenário, a qual, em estando elevado por muito tempo, ele pode aí sim se associar a uma doença crônica. Esse estado, esse cenário, essa situação leva o nome de fator de risco. Então o colesterol, ele não é uma doença, mas ele é um fator de risco para determinadas situações que nós vamos amplamente debater nesse programa. A criança pode desenvolver um colesterol alto por conta da alimentação? Em que fase isso pode ocorrer? Marlene, olha, a resposta seria assim. A criança pode ter colesterol alto, mas dificilmente a criança terá colesterol alto por conta da alimentação. Por quê? Porque normalmente 80% do colesterol é produzido pelo corpo, somente 20% vem da dieta. Então, se você imaginar que só 20% vem da dieta, é preciso que uma criança coma em excesso algo absurdo, o que obviamente a gente não observa isso. Nós estamos assistindo uma obesidade infantil, uma tendência de obesidade infantil muito grande, e a gente vê crianças obesas. Mas essa obesidade não é responsável e não vai acarretar um colesterol extremamente elevado. Mas eu falei no começo que as crianças podem ter colesterol alto. Então, como é que isto se procede? Se procede porque aí entram características genéticas, características hereditárias. Essas características genéticas fazem com que genes alterados ou genes mutantes que as crianças herdaram ou do pai ou da mãe ou de ambos,
eles sofrem um processo de alteração interna e eles acabam dificultando, ou produzem muito colesterol, ou tem uma dificuldade de eliminação, ou uma combinação dos dois mecanismos. É por isso que às vezes você tem crianças que você olha absolutamente saudáveis, magrinhas, mas você vai fazer uma dosagem e tem lá o colesterol elevado. E isso não se deve a uma questão de hábito nem de estilo de vida. Isso se deve a uma circunstância de uma alteração genética. Então, é possível sim, as crianças têm, os pais, e principalmente os pais que têm colesterol elevado, têm que tomar muito cuidado, têm que fazer dosagem nos seus filhos, mas não é de alimentação. Se fala muito em colesterol bom e ruim. O senhor já começou a introduzir o assunto. Qual a diferença entre eles? Então, é aquilo que nós estávamos explicando. Então, o colesterol está nesse carregador, nesse caminhãozinho, tá? Se ele está no caminhãozinho HDL, ele vai ser transportado para eliminação lá para o armazém do fígado e aí ele vai ser eliminado. Se ele está no caminhãozinho LDL, ele vai ser depositado, ele não consegue ser eliminado. Então, essa é a diferença. HDL, colesterol bom, né? Ou transportador bom, e LDL, colesterol ruim ou transportador ruim. Então, essa é a diferença. E o colesterol total é a soma de todos eles. É a chamada colesterol total e as frações. Frações são HDL, LDL, VLDL, e quando você soma HDL, LDL e VLDL, dá o que a gente acha de colesterol total. Doutor Marcelo, quais os valores ideais do colesterol total? Porque a gente sempre ouve, né? Uma época é um número, outra época se discute outro número. Qual que é o número ideal? Aqui, antes de falar isso, a gente precisa tomar muito cuidado com determinados detalhes. Porque às vezes os pacientes nos perguntam, mas como pode isso? Antigamente eu tinha um colesterol bom porque o valor estava dentro da faixa. Agora eu já não tenho mais porque vocês mudaram o valor. E assim a gente vem assistindo que de tempos em tempos isso gera uma grande confusão. Como esses valores são modificados? Esses valores são modificados na medida exata que as sociedades lançam diretrizes. Diretrizes são formadas por um conjunto de pesquisadores, de cientistas, de médicos assistencialistas que observaram que naquela determinada faixa, que até então se julgava, olha, abaixo dessa faixa é ótimo, eles observaram que ainda tinha doença, que as pessoas que tinham aqueles níveis mais baixos ainda ficavam doentes. Então o que acontece? Ora, se eu acho que abaixo de 100 é bom, de repente parece uma pessoa que tinha 80 e tem doença, então eu vou abaixar um pouquinho mais meu índice, e assim por diante. E também com o avanço da tecnologia, nós conseguimos ter informações de populações muito antigas que habitavam determinadas áreas do nosso planeta e ficaram populações em conceito fechado, que é o que a gente chama, onde ela não tinha contato com nenhuma outra população. Essas populações, elas, é interessante, elas não desenvolviam infarto. Tem áreas do nosso planeta, e infelizmente essas populações foram se perdendo e foram sofrendo miscigenação, mas tinham áreas no nosso planeta que naquela região ninguém tinha tido infarto até aquele momento. E aí, estudando essas populações, se via que cada vez o colesterol era mais baixo. Então, por isso que ficou essa tendência. Ora, eu tenho que abaixar e eu tenho que abaixar em níveis que não dá essa doença. Então, por isso que cada constantemente muda e gera essa confusão. Mas, para efeito didático, o que é um valor ideal? Para colesterol total, abaixo de 190 miligramas por decilitro. Para o HDL é o inverso. Lembra que a gente falou? Quanto mais alto, quanto mais HDL você tiver, melhor para você, porque ele faz o transporte reverso. Ele leva esse colesterol para ser eliminado pelo fígado. Então, quanto mais alto, melhor. HDL tem que ser acima de 40 miligramas por decilitro. E o LDL? O LDL hoje varia de região para região em relação às suas diretrizes. Por exemplo, os europeus e nós, brasileiros, achamos que existe um valor específico de LDL que a gente tem que abaixar. Já os americanos não. Os americanos acham que assim, olha, abaixe, quanto mais baixo, melhor. Mas não existe um valor mágico, um valor ideal.
Então vamos aceitar o que a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, preconiza. Ela divide em classificação de risco, ou seja, o colesterol, ele tem um valor ideal de acordo com o risco inerente que você tem. Então, cada médico faz um cálculo do risco próprio e, baseado nesse risco, ele indica qual é o valor ideal. Por exemplo, se você tem um risco muito alto, se você já teve um infarto, por exemplo, se você é um diabético, se você tem uma grande história já de placas, então você tem que ter um LDL muito baixo, e aqui no Brasil se preconiza abaixo de 50 miligramas por decilitro. Se você tem um risco intermediário, você varia entre 100 e 70 miligramas por decilitro. Se você tem um risco mais baixo, você pode estar em torno de 100 miligramas por decilitro. Ou seja, de acordo com o risco, você vai moldando a característica desse LDL e estabelecendo metas específicas para cada paciente. Já os triglicéridos, que eu chamo de primo do colesterol, também podem ser danosos, também podem ter características ruins, por isso que eles também têm um nível, uma nota de corte. Mas para os triglicéridos é mais fácil. Então, aceita-se que triglicéridos abaixo de 150 miligramas por decilitro seja o valor ideal. O colesterol alto também pode ser genético. Por ser genético, ele começa desde a infância, ele vai aparecendo na fase da infância. E como diagnosticar? E como tratar esse colesterol genético, né? Onde você pega muitos pacientes em fase adulta, aí que ele vai descobrir que ele tem um colesterol genético. Então, tudo vai estar na dependência, como a gente falou. Uma criança pode ter colesterol alto? Sim. Em geral, qual a causa? Genética. E para você identificar isso, você precisa fazer o exame de sangue. Tá? Hoje, com o exame de sangue, você identifica que o valor para aquela criança está muito acima do valor preconizado. Nós não damos medicamentos para crianças abaixo de 12 anos. Então, nós temos que dar orientação dietética, atividade física, controlar bem o estilo de vida, e a partir dos 12 anos, desde que tenha um nível muito elevado, aí sim indica-se medicação. Tá? Agora, hoje nós temos testes genéticos bem interessantes, Marlene, que podem realmente confirmar essa relação das crianças com colesterol elevado e sendo de causa genética. E principalmente estudando os pais, né? Quer dizer, se você tem pais que ou o pai tem colesterol alto, ou a mãe tem, ou ambos têm, a probabilidade é de que essa criança tenha herdado realmente esse conjunto de genes alterados que vão gerar esta condição de colesterol elevado. O colesterol, ele tem relação com a alta taxa de ferro no sangue? Não tem uma correlação direta. O que acontece? Em geral, o ferro está muito vinculado à obesidade, principalmente acúmulo de gordura no fígado. Então, quando as pessoas têm níveis elevados de colesterol, elas os têm por alterações específicas, intrínsecas, metabólicas, mas às vezes elas também têm por obesidade, porque elas comem também muito. E aí acaba relacionando com níveis de ferro, não é nem ferro, é a ferritina, que é o marcador desse depósito aumentado de ferro. E aí se fala, nossa, então quer dizer, foi o colesterol que aumentou a ferritina? Não, é que o estado da obesidade faz com que ambos sigam num nível elevado, mas não tem uma taxa direta não. Como já foi dita, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no mundo. A taxa de obesidade no país aumentou nos últimos anos, segundo o Ministério da Saúde, ela chegou a 19,8% em 2018. E a obesidade é fator de risco para as doenças. Em alguns casos chega até ser doença, não só fator de risco. Eu considero hoje uma doença. A obesidade é uma doença grave. Dito isso, qual a relação entre as doenças cardiovasculares, a obesidade e o colesterol? Então, eu acho que é uma relação direta, no sentido exato dela fomentar, dela propiciar um aumento maior dos níveis de colesterol. Mas isso não é uma relação total, linear. Por quê? Nós temos
pacientes muito magrinhos que têm colesterol alto. E nós temos pacientes muito obesos que têm colesterol normal. Então, apesar de ser comum essa associação, a gente não tem uma relação de causa e efeito, né? Mas todas as pessoas que têm colesterol alto têm que fazer uma dieta. Por isso que se há essa confusão entre a obesidade em si, a geração do colesterol. Claro que você vai abaixar, uma pessoa que tem colesterol alto, você vai abaixar esse colesterol através de medicação. Só que ninguém vai falar assim, olha, eu estou te dando o remédio, porque o remédio é que vai realmente abaixar o teu colesterol, então você pode comer de tudo. Não existe um médico que faça isso. Então ele fala, estou te dando o remédio e você também faça uma restrição calórica, você perca peso, você tem que ter uma redução de alimentos gordurosos, justamente para facilitar, para potencializar esse efeito do seu tratamento. Então, apesar de não ser uma relação de causa e efeito, elas estão relacionadas muito, porque acaba no tratamento serem tratamentos semelhantes, tanto para a obesidade como para a redução do colesterol. Ainda dentro do tema da obesidade, o colesterol alto só afeta pessoas obesas com sobrepeso ou isso é um mito? E ele pode ser diagnosticado em pessoas magras também? Com certeza. Isso é um grande mito, isso é um erro, isso não é uma verdade. Então, o colesterol, ele não tem uma associação direta com a alimentação. Como falamos, a maior parte do colesterol é produzido pelo corpo, por isso que os defeitos são defeitos internos. Se você ficar em jejum total, você vai baixar muito pouco o seu colesterol se você o estiver alto. E por isso que pessoas magras têm colesterol elevado. Da mesma forma, a pessoa que tem o sobrepeso, ela pode ter um nível de produção pequeno de colesterol, um nível de eliminação grande, e ela não vai ter colesterol elevado. Agora, vamos começar com algumas perguntas enviadas por nossos seguidores nas redes sociais. A primeira delas foi enviada pela Regina Pinheiro e é sobre o diagnóstico. Quais exames são usados para diagnosticar o colesterol alto? Regina, o exame mais comum é o exame de sangue, tá? Então, uma simples retirada de sangue, e hoje você não precisa necessariamente estar em jejum para fazer dosagem do colesterol. Já para o triglicérides, isso tem uma relação, realmente, se você não estiver em jejum, isso pode alterar o seu triglicérides, mas para o colesterol não, mas é o exame de sangue. Tem algumas técnicas mais atuais, tem algumas pesquisas que falam que vão poder se fazer o diagnóstico através da observação de alguns sinais no corpo, então algum acúmulo de placas gordurosas nas pálpebras ou nas regiões das extensões dos dedos, pode eventualmente, através de uma análise dessa, dar o diagnóstico de colesterol. Mas isso são pesquisas, isso não está ainda difundido, isso não tem realmente um exemplo prático. O que a gente sabe realmente é através do sangue. E, como eu falei, não há necessidade mais do jejum. O Jesus Lima perguntou quais fatores são responsáveis por aumentar o colesterol. Fator genético interno é o grande responsável, mas nós temos também algumas características de hábitos e estilos de vida que podem estar relacionados a isso. Estresse, sedentarismo, fumo, hipertensão arterial, a própria obesidade, são todos fatores que um pouco mais e um pouco menos podem aumentar e podem ter uma parcela nessa correlação, mas o grande fator é a característica genética. A Simone Oliveira quer saber quais são os sintomas da doença. Então, não tem sintomas. O colesterol elevado não é uma doença, é um fator de risco. Agora, na medida exata que ele, como fator de risco, levou ao surgimento de um processo como o depósito de gordura nas artérias, como a própria ateromatose, aí ele pode dar um infarto, pode dar um derrame, pode dar uma gangrena, pode dar uma isquemia em membros. Aí são as complicações do fator de risco. Então, o fator de risco transformou-se em doenças. Mas o colesterol por si só não dá sintoma nenhum e não chega a ser caracterizado como uma doença. A nossa seguidora Linda Álvaro pergunta se, além das gorduras que ingerimos, o fígado também é responsável por aumentar o colesterol no sangue.
Essa é uma pergunta bastante interessante, porque algumas doenças de alguns órgãos podem aumentar o colesterol de pessoas que até então não tinham. E essas pessoas não tinham problemas genéticos hereditários. Então, doenças do fígado podem aumentar. Doenças do rim podem aumentar o colesterol. Então, o colesterol ele está vinculado a uma certa harmonia metabólica de alguns órgãos e, na medida exata que existam doenças específicas, sem dúvida pode aumentar sim. Mas isso são casos isolados. Isso são casos mais raros. Então, a gente nunca vai pensar, olha, está com colesterol alto, então tem um problema no fígado. Não. A gente sempre vai olhar para esse lado genético, olhar para esse lado da produção dele em si, mas nunca pensar que isso realmente possa ser algum problema específico de órgão. Mas pode dar, e a gente eventualmente na pesquisa, no exame, na avaliação, a gente chega a esse diagnóstico. Temos algumas perguntas, doutor Marcelo, sobre alimentação e colesterol. A Valéria Fernandes pergunta se é só a alimentação que desregula o colesterol ou há outros fatores? Valéria, não é só alimentação, pelo contrário, tá? O colesterol tem uma dependência pequena da alimentação. Tanto é que surgem a cada momento dietas as mais estapafúrdias possíveis, olha, libera isso, tira aquilo, aquilo lá pode comer tudo agora, justamente porque não tem uma correlação. O que a gente sabe realmente que ela é o fator hereditário, o fator interno que aumenta esse colesterol. Seguimos com algumas dúvidas relacionadas à alimentação. O ovo já foi considerado um grande vilão, como o abacate também. A Andréia Passos enviou a seguinte pergunta: comer ovos todos os dias aumenta o colesterol? Então, pode aumentar sim. O ovo, principalmente a gema, tá? Ela tem gordura saturada. Se você já tem um nível já um pouco fora, um pouco mais elevado, se você ingere gordura saturada, que é a pior gordura que tem, você pode aumentar. O fato é que o ovo tem proteínas que são muito benéficas, tem substâncias que são anti-inflamatórias naturais e tem antioxidantes também. Então ele carrega uma série de produtos muito bons. Então, na hora de você compor uma dieta, o ovo faz parte dessa composição. Além do mais, para quem faz muita atividade física, ele utiliza o ovo como fonte de energia, tá? Que é um alimento de fácil digestão. Agora, não advogo comer ovo todo dia para quem tem colesterol elevado, porque vai aumentar mais ainda. Ainda dentro do tema, é verdade que a aveia pode reduzir o colesterol? Então, a pergunta é, poderá reduzir, mas isso não é utilizado como um indicador terapêutico. O que acontece com determinados alimentos? De tempos em tempos surgem notícias. Olha, coma alho muito, porque o alho reduz o colesterol. Olha, coma berinjela, porque a berinjela que realmente que reduz o colesterol. Aí depois, não, agora é berinjela com suco de laranja é que potencializa. Isso eu já ouvi todas essas situações. Então, qual é a mensagem para que todos os nossos telespectadores eles entendam? Hoje, você não consegue, através de um alimento, indicar este alimento, você não consegue corrigir uma doença crônica. Por quê? Porque cada pessoa reage de uma forma a este tipo de alimento. Então pode ser que para um grupo de pessoas isso funcione muito bem, mas para outros não funciona. Então quando você está em termos de saúde pública, que você tem um universo enorme de pessoas que têm colesterol elevado, eu só posso indicar um tratamento que consiga ter uma abrangência à maior parte das pessoas. E isso, determinados alimentos não conseguem ter, porque já foram estudados em grandes populações e não se reproduziu isso nessas populações. Então, se alguém falar para mim, olha, comi muita aveia e reduziu o meu colesterol, pode ser verdade? Pode. Mas eu não posso indicar isso para todas as pessoas, porque as pessoas podem falar, comi muita aveia e não aconteceu nada. E outro vai falar, comi muita aveia e aumentou meu colesterol. Ou seja, o resultado é imprevisível. Então, isto pode ser guardado como uma referência, mas isso não pode ser aceito como uma verdade. A Tereza Alves pergunta quais outros alimentos podem ajudar a baixar o colesterol. É possível manter os valores em níveis normais apenas mudando a alimentação?
Vamos começar com aquele nosso texto básico. Não existe alimentos que baixam o colesterol. Ponto final. Existem indícios que um ou outro alimento pode ser mais saudável que o outro, mas não tem um alimento que abaixe o colesterol e que você possa indicar. E se eu posso manter os meus níveis normais só mudando a alimentação, vai depender de quanto você tem antes. Se você tem um pequeno aumento, você vai reduzir, fazer uma dieta ótima, radical, você talvez reduza em 20%. Se o pequeno aumento, 20% vai fazer a diferença, porque você vai cair abaixo da meta. Mas se você tem um grande aumento, 20%, não vai acontecer nada. Então, é por isso que a gente tem que entender e explicar para as pessoas, porque senão, Marlene, as pessoas ficam desanimadas em fazer a dieta. Fala, puxa, o meu médico indicou só a dieta e não baixou. Tem que ter prudência. É a dieta e mais o remédio, dependendo do nível que você tem. Tá? Isso a gente funciona só para níveis muito pouco elevados e para as pessoas que são obesas. Então, se eu sou obeso e tenho um discreto aumento, por exemplo, o preconizado é abaixo de 190, vamos admitir que eu tenha 230. E aí eu sou muito obeso. Então, para mim pode funcionar bem essa alimentação. Pode cair num nível mais aceitável. Agora, se eu não sou tão obeso assim e tenho 350 de colesterol, por mais que eu faça dieta, não vai cair no nível preconizado. Ainda sobre controle, o Raí Souza quer saber quais outras atitudes podem ser tomadas para baixar o colesterol. Aqui eu incluo a atividade física. Ela ajuda no controle do colesterol. Isso pode ajudar? Pode, Raí. Nota 10 para você. Exatamente isso. A atividade física ajuda a combater o colesterol. Porque isto aí é hábito, estilo de vida saudável. Tudo que concorre para hábito e estilo de vida saudável ajuda a combater o colesterol. E na realidade, Marlene, a mensagem que eu quero deixar também aqui é assim, tratar o colesterol é uma arte, mas é uma arte multidisciplinar, é uma arte multifatorial. Você tem que ter vários fatores ao mesmo tempo para concorrer com prevenção. Porque não basta só, a gente não trata só número. Ah, olha, agora está 150, que bom. Ah, mas estava 180, que ruim. Não. A gente tem que combater todo o processo de prevenção das doenças. Esse processo é muito amplo, multifatorial. Por isso que a atividade física é um pilar importantíssimo nesse processo. A última pergunta que temos foi enviada pelo Carlos Tenório. Ele pergunta por que o colesterol é mais alto entre os homens. Na realidade, Carlos, isso envolve uma questão de gênero da época do passado, tá? Quando você vai analisar o formato que a nossa sociedade está atual, e isso a gente pode observar dos últimos 50 anos para cá, onde as mulheres elas estão no mesmo nível de atividade profissional que os homens, elas deixaram de ter atividades físicas mais que os homens, elas têm estresse até mais que os homens. Tudo isso mudou esse conceito. Então, hoje nós temos mulheres com colesterol elevado da mesma forma que os homens. A tendência é um equilíbrio. Mas toda vez que acontece um desequilíbrio de gênero, tem a ver com característica social do estilo do momento que o mundo está levando. Então, isso se referia a uma situação onde mudou a sociedade. A sociedade hoje é de uma outra forma. Homens e mulheres estão no mesmo nível de atividade profissional, de atividade social. Então, os níveis acabam realmente sendo muito semelhantes. A Beth Matos deixou um depoimento na página do Facebook do Lado a Lado. Ela contou que tem colesterol alto, é diabética, sofre com pressão alta e hipotireoidismo e já tirou a vesícula. Disse que não pode tomar medicamento para colesterol. Em casos como esse, qual é a recomendação? Olha, Beth, você coloca uma frase que a gente precisaria analisar melhor. Eu não posso tomar remédios para o colesterol. Por quê? Porque esses remédios lhe dão efeitos colaterais? Provavelmente, se dão, ou eles têm que ser modificados a dose, ou eles têm que ser trocados. Porque é muito difícil que você não encontre. Hoje nós temos uma pleiade de medicamentos muito grande para tratar o colesterol. Antigamente não era tanto assim. Então a gente tem um grande número de medicamentos. Eu acho que talvez você ainda não encontrou o medicamento correto para isso. Agora, vai depender o que é o seu colesterol alto. É um colesterol muito alto? Tem que ser com remédio.
é um colesterol que não é tão alto assim, eu estou vendo que você, como diabética, talvez você tenha já fazendo a dieta. E eu acho que implementando talvez a dieta possa lhe ajudar. Existe uma dificuldade, quem é diabético e tem colesterol alto, de fazer uma dieta muito radical. Por quê? Diabético você tem que cortar os carboidratos, colesterol alto você tem que cortar as gorduras. Ficam poucas opções. Então, talvez, mudando um pouquinho algum quesito da dieta, você consiga corrigir isso. Agora, se o seu colesterol é alto, aí você tem que encontrar o remédio. E é possível sim. É muito raro, eu diria quase impossível, um paciente não conseguir tomar um determinado tipo de remédio. Acho que você não encontrou o remédio ideal ainda que possa lhe ajudar. Falando um pouquinho sobre o tratamento, se o médico recomendar medicamento para tratar o colesterol e o paciente parar em algum momento, ele será prejudicado? Marlene, ele vai ser prejudicado na medida exata assim. Doença crônica não tem cura. Doença crônica tem tratamento e o tratamento preventivo é a cura porque controla. Então, na realidade, se você para o medicamento, de imediato você não vai ter nenhum malefício. Ah, eu parei o remédio ontem, não aconteceu nada. Ah, eu parei o remédio uma semana, não aconteceu nada. É muito pouco tempo. Mas se você para o remédio por anos a fio, aí o que acontece? As gorduras vão se acumulando na parede das artérias, as gorduras vão crescendo, vão obstruindo e vai gerar um infarto ou um AVC. Então, em tese, se você para medicamento por longo tempo, você será punido nesse período. Agora, períodos curtos, eu fui viajar, meu remédio acabou, eu esqueci, não tem problema. A gente sabe que por ser uma doença crônica e por ser uma droga de depósito, a gente tem uma margem de segurança. Agora, parar por longos períodos, você pode sim ser prejudicado. Eu, como líder de uma instituição e que atua muito nas doenças cardiovasculares, uma das grandes queixas que a gente recebe é relacionada à adesão ao tratamento. E a gente percebe que o paciente, muitas vezes, ele tem que tomar vários medicamentos simultâneos e ele tem que ter uma organização, e fora que o paciente acaba negando, né? Então, ele acha que hoje ele já está melhor, ele não precisa mais tomar aquela medicação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da adesão ao tratamento. É uma importância total, eu diria que talvez fundamental no seu sucesso. E o sucesso que é? Você ter saúde. Quem é que não quer ter saúde aqui? Todos querem. Então, eu sempre falo, saúde não é algo que bate a sua porta e fala, olha, eu sou a saúde, eu vim aqui te dar. Não, saúde nós temos que ir atrás dela. Saúde se conquista. E ela só se conquista com esforço. E ela só se conquista com sacrifício. Então, veja, as pessoas que acordam 3h30, 4 da manhã para poder fazer exercício físico, isso é um sacrifício, mas ela sabe que fazer esse sacrifício é bom para ela porque ela está em busca da saúde. A adesão é um problema, porque hoje nós vivemos num país que nós temos muita dificuldade financeira de ter os medicamentos chegarem até nós. E eu acho também que o nosso governo precisa assumir determinados papéis que podem e muito ajudar nesse quesito de adesão. Porque quanto que o governo brasileiro gasta tratando um derrame? Quanto que o governo gasta tratando um infarto? Ora, não é bem mais fácil se o governo ajudasse a subsidiar determinados medicamentos para que as pessoas, em tomando esses medicamentos, não apresentassem essas complicações? Então, eu acho que a adesão é um problema do paciente, porque às vezes ele não entende, ele se recusa a tomar o remédio, ele acha que isso realmente não é algo correto, mas essencialmente nesse quesito tem o caráter informativo. Cabe a nós, profissionais médicos, levarmos essa informação, e aí se destaca muito o papel que você faz presidindo um instituto, que é um instituto maravilhoso, qual é a função do instituto lado a lado? Levar a informação de qualidade na intimidade da comunidade. As pessoas que não têm acesso a essa informação. Então, quando nós estamos discutindo aqui sobre tratamento crônico, sobre adesão, nós estamos levando esta informação.
Então, o problema dos profissionais também, os profissionais têm que assumir esse papel. Agora, eu falo, e aqui eu falo para o governo brasileiro, nossos governantes precisam entender que eles precisam investir em prevenção. Porque na medida exata que eles entendam isso e que comecem a criar leis, a criar situações favoráveis, o problema da adesão vai ser corrigido. Por que países de primeiro mundo têm adesão muito boa? E por que países de nível inferior têm uma adesão ruim? Porque não têm acesso medicamentoso por uma questão de custo de tratamento. Então eu acho que é um problema complexo, envolve os gestores de saúde, envolve os profissionais e envolve o governo. Mas sabidamente atitudes como a sua, elas estão justamente atenuando esse problema. É importante a gente discutir, né, que as pessoas podem viver bem mesmo com colesterol alto, se seguir o tratamento como o médico recomendar. O senhor reforça isso? Com certeza. Ter colesterol alto não é uma sentença de morte ou sentença de doença. E até falamos, colesterol alto não é uma doença. Ter colesterol alto simplesmente é um indicativo que você precisa se tratar melhor. É um indicativo que você precisa fazer algo para você. E é um indicativo que você precisa ter medo de ter alguma complicação no futuro e se cuidar. Isto é o indicativo, mas você pode viver muito bem, isso não é empecilho, isso não lhe provoca sintomas, isso não vai lhe dar nenhum quesito de fraqueza. Então, não tenha isso como um elemento negativo. Não, pelo contrário, tem que ser um estímulo para você se corrigir e se tratar melhor. Hoje, doutor Marcelo, nós estamos vivendo aí a era das fake news. E na área da saúde, nós sabemos que isso se acentua e potencializa muito mais. Mas, onde as pessoas devem procurar informações seguras para cuidar melhor da sua saúde? Eu diria que, em primeiro lugar, com seu médico de confiança. Quem seria a melhor pessoa para cuidar da sua saúde? Aquele médico que você deposita a confiança. E, obviamente, buscar informações filtradas em sites oficiais, nas sociedades, nas diretrizes, em ONGs, em institutos que são realmente, que trabalham para esse sentido. Mas tomem muito cuidado com as fake news, porque nesse campo tem muito. E principalmente tomem cuidado com outros interesses, né? Então vamos admitir que eu sou um produtor de banana. E de repente eu junto vários produtores de banana e olha, vamos divulgar que as bananas amarelas, elas reduzem o colesterol. Qual seria isso? Só provocar uma perturbação? Só criar um ambiente de instabilização? Ou vender mais bananas? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas informações que às vezes pipocam aqui e ali e a gente não sabe de onde surgiram e qual a intenção delas. E antes de começar o programa eu estava até conversando com vocês sobre isso, que ontem eu recebi uma delas, que eu não sei se ainda nós vamos apurar, mas ver também, porque é muito forte isso, né? As pessoas têm um prazer mórbido de divulgar informações errôneas, eu não sei quais são as intenções. Existem interesses financeiros, por isso que vá perguntar para o seu médico. O que o seu médico falar é o que você tem que fazer. Doutor Marcelo, eu queria que o senhor falasse para uma pessoa que está nos assistindo, quais seriam as suas indicações de perguntas para o paciente fazer para o seu médico, olhando para um sistema único de saúde onde 70% da população utiliza? Ótimo. E o tempo é curto. Sim, né? É ótimo. Eu acho que a primeira coisa a perguntar é o seguinte, eu tenho isto, eu tenho como resolver esse problema? Qual é a melhor forma de resolver esse problema? Eu tenho que fazer dieta, eu tenho que fazer dieta e tomar o remédio. Esse remédio é para o resto da vida, esse medicamento o senhor vai alterar a dose em algum momento, eu tenho que fazer algum outro exame por conta deste diagnóstico, eu vou ter alguma complicação se eu conseguir tratar isso e abaixar esse nível de colesterol. E, finalmente, qual é a melhor forma de eu mudar o meu estilo de vida para que isso eventualmente possa ajudar no controle e no combate do colesterol alto. Doutor Marcelo, já estamos próximo do fim do nosso webinar.
Mais uma vez agradeço sua participação aqui hoje. É muito gratificante ver membros do nosso comitê empenhados em divulgar informação de qualidade, contribuindo assim para melhorar a saúde no Brasil. Então, para terminar, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e respondesse por qual motivo o colesterol, a obesidade e as doenças cardiovasculares são uma bomba relógio. Olhando para um cenário de que até 2030 estão dizendo que o câncer vai ser a primeira causa-morte. E hoje nós temos a cardiovascular. Eu não acredito que a cardiovascular vai diminuir. Então nós temos duas bombas relógios acionadas. Como melhorar isso? Pois é, então. Por que o colesterol elevado, a obesidade e as doenças são uma bomba relógio? Porque elas não estão sendo resolvidas. Na medida exata que você tem um sistema, seja um sistema de saúde público, seja um sistema privado, porque não pensem os senhores que o sistema privado é muito diferente do sistema público em termos de prevenção. Não é. Há deficiências muito sérias, gravíssimas, no sistema privado. Então, eu acho que nós temos um sistema de saúde que é inefetivo e que não consegue fazer o ponto básico, que é prevenir, que é controlar os fatores de risco. Como eu falei no começo, fator de risco não é doença, mas vai levar à doença. Então, hoje, nós só tratamos a doença. Nós só tratamos a consequência. A gente não vai buscar a causa, a gente não faz prevenção. Só irá mudar isto quando nós quando tiver toda uma movimentação dos médicos, dos gestores de saúde, dos planos de saúde, do nosso Ministério da Saúde, para que agora sim nós vamos trabalhar na questão preventiva. Aí isso não será uma bomba relógio, ou será uma bomba relógio desativada. E aí conseguiríamos realmente inverter essa situação. Mas eu vejo isso com extrema preocupação, porque hoje nós estamos assistindo, realmente só aumento dos níveis, justamente porque só se trata a consequência. Agradeço muito a participação de todos nesse webinar sobre colesterol, realizado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o apoio da Sanofi. E reitero, mais uma vez, que o Instituto Lado a Lado está empenhado em mudar a saúde do brasileiro. Não apenas por divulgação e produção de conteúdo de qualidade, mas também por um trabalho contínuo com parlamentares brasileiros para impactar as políticas públicas na área de saúde. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde. E boa tarde a todos que acompanharam esse webinar hoje. Mantenha-se informado sobre o colesterol e outras doenças cardiovasculares no portal e nas nossas páginas no Facebook, Instagram, Twitter e até a próxima oportunidade.